Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então, um desses 4 seres viventes diz como voz de trovão: vem, quando o primeiro selo é aberto. Aí o versículo 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, uma coisa interessante aqui: quando o cordeiro abre o primeiro selo, o que acontece? João tem uma visão. Isso aqui nós temos que entender, irmãos, que não é literal, certo? Não pense que isso vai acontecer literalmente, que você vai ver um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, um cavalo preto. Não é assim, não é literalmente que o selo vai ser aberto e você vai ver o cavalo vindo do céu. Não é dessa maneira que se interpreta o livro de Apocalipse. Isso aqui é simbólico, isso é figurado. Isso está representando algo que iria acontecer. E como a gente vai ver aqui, já aconteceu. Então quando ele abre o primeiro selo, isso também é figurado, né? Não quer dizer que há um livro realmente com esses selos. Isso é para dar uma simbologia dos decretos de Deus para o fim. Então quando ele abre o primeiro selo, sai esse cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Então já esclarecendo aqui, quem é esse cavaleiro no cavalo branco? Aqui, irmãos, é Cristo vencendo através do Evangelho. Você talvez já tenha ouvido alguma explicação sobre esse texto diferente. Muitas pessoas acham que aqui é o anticristo. Por que tem muita gente que acha isso? Só para a gente poder compreender. Porque tem pessoas que acham que aquele momento da coroação de Cristo no capítulo 5, tem muita gente que acha que ali acontece depois da glorificação da igreja. Geralmente, a posição dispensacionalista e pré-tribulacionista, né, que é aquele que crê no arrebatamento antes da grande tribulação e que divide a história em dispensações, dispensação da igreja, dispensação de Israel, eles acreditam que aquele momento do capítulo 5 foi depois do arrebatamento e que aí, depois do arrebatamento, por causa do arrebatamento da igreja, o anticristo se manifesta na terra. E aqui o cavalo branco com um arco seria o anticristo. É a interpretação que a maioria das pessoas fazem, interpretando geralmente aqueles 24 anciãos como sendo a igreja glorificada. Mas nós vemos em vários textos aqui, como a gente teve a oportunidade de meditar no domingo passado, que os 24 anciãos eles se distinguem da igreja. Eles não são uma igreja glorificada, eles são um grupo à parte. Aquela cena ali do capítulo 5 foi logo depois da ressurreição de Cristo, quando ele recebe a sua autoridade. Então, para entender esse capítulo 6, você tem que entender o 5. Porque esse cavalo branco é algo que começa a acontecer imediatamente depois da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita, ele sobe aos céus, é glorificado. Assim que ele é glorificado no céu, que ele recebe a honra, a autoridade, como ele diz lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Assim que ele recebe a autoridade, ele pega o livro para começar os decretos de Deus para os últimos dias. E a gente vê lá em Atos 2 que os últimos dias são desde a ressurreição de Cristo. Então, a primeira coisa que acontece depois da glorificação de Cristo é o cavaleiro branco. É o primeiro selo que é aberto. Branco, em Apocalipse, sempre significa santidade, pureza. Significa perfeição. Aquela perfeição de santidade. É por isso que a igreja é retratada como se vestindo de branco. Os anjos são retratados como se vestindo de branco. Jesus é retratado também no capítulo 19 como estando num cavalo branco.
Mas o anticristo ele nunca é retratado pelo branco, porque o branco ele significa pureza, significa santidade. Então, quando fala do cavaleiro no cavalo branco com arco, é Cristo, vencendo através da pregação do Evangelho. O arco ele simboliza o quê? Vencer, uma arma que é usada para atacar à distância. Por que está usando-se o arco aqui? Porque o Evangelho é algo que vai ser usado como uma arma para combater as trevas. Lembre-se que lá em Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho vai até os confins da terra, até os confins do mundo. Então o arco simboliza isso, uma arma à distância. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Coroa significa o quê? Realeza. Significa rei. Significa aquele que reina. Então o que acontece? Depois que Jesus é glorificado, ele está reinando. Ele foi coroado. Ele agora é o rei dos reis. Ele domina sobre tudo. É por isso que ele fala para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso vocês vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Por que sai a ordem para pregar o Evangelho, que é o cavaleiro branco? Porque Jesus recebe toda a autoridade. Eu ensinei até para vocês que quando Jesus recebe a autoridade, ao mesmo tempo ele desbanca a autoridade de Satanás. Aquele domínio que Satanás exercia sobre as pessoas vai ser quebrado agora, porque através do Evangelho, da pregação do Evangelho, as pessoas vão ser libertas. Elas vão ser livres do cativeiro de Satanás. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando o Evangelho começa a ser pregado, o que acontece? A palavra de Deus vai sendo pregada e Deus vai conquistando terreno. Ele vai salvando pessoas, ele vai libertando vidas, ele vai tirando as pessoas das garras de Satanás, libertando elas da escravidão, e o diabo vai alcançando derrota após derrota. Ele vai perdendo vida após vida. Ele vai sendo cada vez mais humilhado por causa da vitória de Cristo na cruz. Lembra que eu até expliquei que Jesus ele está sendo celebrado e adorado no capítulo 5 por causa da sua vitória. E a vitória dele marca a derrota de Satanás. Por isso que ele começa através da igreja com a pregação do Evangelho para destruir o reino das trevas, para amarrar o valente. Por isso que ele diz: eu vim destruir as obras do diabo, e eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então ele começa isso depois da sua glorificação com a pregação do Evangelho. O cavaleiro branco ele simboliza isso, a vitória de Cristo através do Evangelho avançando na terra. Por isso que diz que ele saiu vencendo e para vencer. Ele não vai ser derrotado. O Evangelho nunca ele vai perder. A palavra de Deus nunca perde. Ela sempre vence. Os servos de Deus eles podem morrer, ser aprisionados, mas o Evangelho ele triunfa sempre. Como diz Paulo, a palavra de Deus nunca está aprisionada. Os servos de Deus podem até sofrer, mas o Evangelho não, ele triunfa sempre. Você olha para os países que estão em perseguição hoje, as pessoas querem destruir a igreja lá, mas a igreja está sempre avançando, o Evangelho está sempre avançando, porque o cavaleiro branco ele saiu vitorioso, ele saiu vencendo e para vencer com uma coroa. Não tem volta mais, não tem. A vitória é certa. Ele foi coroado, o Evangelho vai ser pregado, o propósito de Deus vai se cumprir, um povo vai ser salvo e Satanás só tem que aceitar isso. Então esse é o cavaleiro branco.